Então, agora definitivamente, muito boa noite a todos que compareceram aqui hoje, no dia 11 de outubro do ano 2012, no nosso curso de Gnose Online, para assistirem a mais essa palestra, que é muito importante, sobre o tema de número 39, que fala sobre as três mentes. Então é um tema do ponto de vista psicológico, da psicologia revolucionária, tratada em todos os livros do Venerável Mestre Samael, Venerável Mestre Rabulu, principalmente na Tratado de Psicologia Revolucionária e na Grande Rebelião. Nós assistimos por aí discussões em torno da mente, se ela é útil, se ela não é útil, se ela serve, se não serve, que na realidade retrata uma incompreensão. Então a discussão só existe onde há incompreensão. Onde há compreensão, a discussão fica sobrando. Como diz o Venerável Mestre Samael, ele diz bem assim: ao entrarmos em contato com uma fonte de informação nova, não devemos aceitá-la imediatamente e nem rechaçá-la imediatamente, como fazem a maioria das pessoas. O que nós devemos fazer é pegar aquela informação, refletir sobre ela, para mais tarde, com autoridade, optar pela aceitação ou pela rejeição. Isto é agir com sabedoria. Isso acontece conosco na prática, quando nós vamos indo pela rua, nós encontramos um panfleto, alguém vem nos dar uma coisa, a gente pega e joga fora, ou seja, imediatamente a gente rechaça, né, sem a menor análise. E muitas vezes nós acabamos aceitando de imediato uma pregação, uma informação mística, religiosa, doutrinária ou partidária, sem a menor análise, sem passar pelo crivo da nossa consciência. E às vezes acabamos aderindo, perdão, mais tarde é que vamos refletir sobre aquilo, e aí que vamos verificar muitas vezes o nosso erro. Então essa conferência de hoje é mais uma prática da gnose, para que nós possamos identificar em cada um de nós essas três mentes, em que níveis elas estão atuando em nós, em que níveis nós estamos as utilizando, para que cada uma delas serve, qual a sua utilidade prática e o que não serve de cada uma delas. Então a gente assistiu ao vídeo, uma pequena exposição sobre o tema, e agora vamos fazer uma pequena síntese. À medida que eu for fazendo essa síntese, vocês podem ir colocando aí as suas perguntas, se existirem. Então, no vídeo, né, definiu as mentes, cada uma delas, teceu comentários sobre elas, estabeleceu objetivos para elas. Então nós temos, como define o Venerável Mestre Samael, três mentes. Então três mentes são três compartimentos, três departamentos que fazem parte do nosso centro intelectual. Já aprendemos em conferências passadas que o nosso centro intelectual se divide em dois: o centro intelectual superior e o centro intelectual inferior. O centro intelectual inferior são atrelados aos 5 cilindros, eles estão a serviço do ego. Então aí funciona a mente exterior, ou mente sensual. E a mente intermediária intermedia os dois, e a mente superior então vai funcionar
a serviço do centro intelectual superior e do centro emocional superior. Então, as três mentes, nessa mente externa, que a gente acabou de ver, é também chamada de mente sensual, porque ela está atrelada aos 5 sentidos. Todas as informações que chegam aos 5 sentidos são registradas pela consciência, lógico, percebida, né? Pela consciência registrada, fazem parte da mente inferior, da mente exterior ou mente sensual. Então Jesus, ele falava muito sobre essas três mentes em suas pregações. Jesus estava sempre acompanhado desses 3 segmentos de pessoas, cada um segmento utilizando a sua mente, cada um utiliza aquilo que tem. Então o pessoal da mente superior de Jesus Cristo, de todos os mestres, é exatamente aquele pessoal que utiliza a mente superior, utiliza o centro intelectual superior, que é o centro de intelecção e de transmissão dos ensinamentos superiores dos grandes mestres. Devemos perceber que os ensinamentos superiores estão extremamente simples, como Jesus, com a maior simplicidade, transmitiu os maiores ensinamentos do mundo, que mudou toda a humanidade, usando as palavras simples, destinadas ao homem do campo. Quando ele falava das coisas do campo, do grão de mostarda, sermão da montanha, falava do lírio do campo, das aves do céu, dos peixes. O venerável mestre Rabulu, com sua capacidade sintética de sintetização, sintetizou todo o ensinamento gnóstico, deixado em mais de 100 obras pelo venerável mestre Samael, que já havia sintetizado todo o conhecimento gnóstico de toda a humanidade em torno dos 3 fatores de evolução da consciência. Então, os 3 fatores de evolução da consciência é uma síntese de todos os ensinamentos que permeiam todas as religiões, todas as ordens espirituais. E o venerável mestre Samael só pode fazer isso porque ele tem essa mente superior do sintetismo. E o venerável mestre Rabulu ainda esmiuçou ainda mais e deixou para nós completamente sintetizado o ensinamento gnóstico, ao ponto de que hoje nós podemos ir direto às práticas. Não precisaríamos nem aqui estar assistindo conferências. Se assistir conferências ou uma palestra ou alguma coisa de gnose em nível coletivo é muito importante para nos dar uma força, um norte a seguir, mas as verdadeiras práticas nós vamos fazer individualmente, sozinhos. Então, na mente sensual, a mente exterior, ela está conectada às coisas materiais, é a mente comum e corrente da maioria da humanidade nos dias de hoje. Vejam bem que essa semana estão todos voltados para o Dia das Crianças, para o feriado da manhã, que é o dia da padroeira do Brasil. Então, lá mesmo onde está a padroeira, vai haver uma grande multidão, todo mundo identificado com a parte externa da mística, com raiz, com base no fanatismo, e muitos não conseguem adentrar a mente sequer intermediária. E a maioria então está voltada para a parte das crianças, para a parte dos presentes, desenvolvida no seu imperatismo coletivo através da mídia, que impôs a necessidade de presentes, ou seja, no capitalismo a massa consome não aquilo que ela precisa consumir, mas aquilo que o sistema quer que ela consuma. Então, utiliza de meios sutis para poder hipnotizar essa massa, para que ela não perceba o que está sendo seduzida
por aquilo que ela necessita, ela está satisfazendo uma necessidade psicológica, então na parte sensual. E para esse pessoal, a imensa maioria, infelizmente a nossa família, os nossos amigos, a massa humana de hoje, fica absolutamente impossível falar de coisas sagradas, de coisas espirituais. Isso é um bom termômetro, um bom parâmetro, um bom referencial para todos vocês, para todos nós que queremos ensinar gnose para todo mundo. É uma absoluta perda de tempo. A gente vai perder nosso tempo à toa, porque não dá para você colocar coisas espirituais numa mente sensual que só absorve coisa material. É um ensinamento que vai ser ruim para a pessoa, vai ser tético para ela, porque ela só tem a noção e só se interessa pelas coisas materiais e a gente não percebe isto. Então Jesus falou disso. Cuidado com o fermento dos saduceus, dos fariseus, e ele diz: não adianta deitar remendo novo num pano velho, o pano velho se rompe e o remendo novo fica sobrando. Não adianta, o outro ensinamento, não adianta colocar vinho novo em odre velho, que o odre, o recipiente, né, se arrebenta, se estraga. Então ele estava dando o ensinamento da mente. Ou seja, não adianta você colocar um ensinamento gnóstico totalmente revolucionário, o vinho novo em odre velho, numa mente velha, tacanha, sensual, que vai romper, ou colocar o pano novo, que é os 3 fatores de evolução da consciência, o remendo novo no pano velho. Então não vai adiantar. Então no tempo do Cristo tinha esse pessoal, os saduceus, que já tentavam persegui-lo, porque os saduceus perseguem o Cristo porque eles só se interessam por coisas materiais, sensuais, bebedeiras, luxúria, festividades, esportividades, etc, etc. Assim como nos dias de hoje também existia naquele tempo. E também tinha os fariseus, aqueles que iam para as sinagogas ou na pregação de Jesus e sentavam nas cadeiras de frente. E hoje isso é comum nas igrejas, pessoas sentam na frente para demonstrar que está interessado, para demonstrar que tem fé. Muitos jejuam, se esfalecem, oram, mas na realidade estão utilizando a mente intermediária, que é a mente dos fariseus. Fariseu quer dizer um faria, né? Uma pessoa que na realidade não tem uma conexão com o Cristo, com os mundos internos, com a santidade, com o que é sagrado. Ele só vive de fachada. E esta mente então intermediária é aquela que é muito usada hoje, está muito em voga para nossos estudos pelos falsos mestres, pelos mitômanos, os traidores da gnose do venerável mestre Samael. Então é na parte que expressa a intelectualidade, atrelada às coisas materiais, e ao faz de conta, na realidade a pessoa não se interessa pela sua liberação, pelo ensinamento gnóstico autêntico. Então isso ocorre com a mente dos fariseus, com a mente intermediária. E por último, a mente superior, que nós já falamos dela, então é a mente que o Cristo expressa. Então o Cristo é a consciência e a mente está a serviço da consciência, como nós falamos. Então a mente ela não é totalmente negativa, ela não presta, como diz os fanáticos, né? É preciso que a gente tenha a compreensão. A mente ela é muito útil como instrumento, como ferramenta de embasamento da consciência, né? A mente é que dá suporte. Não é errado para a massa humana utilizar a mente sensual, a mente externa, porque é o que ela tem, então ela vai expressar. Não é errado para o fariseu utilizar a sua mente intermediária, porque é a que ele tem, então é a mente que permite a ele crer, é a mente da crença, mas em outro momento ele descrê. Então essa mente é que utiliza as 60 mil religiões, todos os seus fiéis, todos os seus adeptos. Agora a mente superior já não é mais a mente da crença, é a mente da fé. Fé é saber o modo operandi e como operar
os ensinamentos, colocar em prática e obter resultados. Então, esta não pode ser utilizada pelas pessoas religiosas da mente intermediária, nem pelas pessoas da mente externa, porque elas não têm como registrar isto, não tem um parâmetro, não tem um referencial. Então, ela é só utilizada pelos estudantes gnósticos, por nós, em alguns momentos, e à medida que vamos atingindo a compreensão, colocando ensinamento de prática, nós vamos utilizando essa mente superior, a mente responsável pelos ensinamentos, responsável pelas coisas espirituais. Então é assim que se passa com as três mentes. A mente sensual, ela é muito estudada na psicologia convencional. A pessoa se forma em psicologia convencional, se torna um mestre, um doutor em psicologia convencional. Na realidade, ele tem uma gama enorme de conhecimento sobre o ego, né? Sobre as funções sensuais da mente. Então, qual seria a diferença entre a psicologia revolucionária do Venerável Mestre Samael, que também é do Gurdjieff, que também é do Jung, que também é do Freud, e a psicologia convencional das universidades que a gente estuda? A psicologia convencional, ela sabe da existência do ego, não tem como combatê-lo, não tem instrumento para isso, nem desenvolve. Então ela ensina princípios para que nós consigamos conviver com esse ego e até tirar proveito dele. Então a linha da psicologia convencional da faculdade, vocês vão por aí. Então de repente é até importante a pessoa ser vaidosa, as mulheres se baseiam disso, a televisão endeusa isto, ir ao cabeleireiro, e aquilo, se arrumar, isto, aquilo, para os homens também. Então a psicologia convencional endeusando a vaidade, a mente sensual, o ego. Para a psicologia evolucionária, ela sabe da existência do ego, mas não quer convivência com ele. Então ela ensina métodos, dá as ferramentas para que a pessoa possa erradicá-la, estes eus, para que ela possa ter uma maior expressão, que é a expressão da sua consciência. Então essa é a diferença das psicologias. Muito bem. Então a mente, a gente viu, é a raiz da palavra mentira, mentiroso. Na mente, da mente sensual só tem mentiras. Então essa mente exterior, sensual, de nada serve para o conhecimento superior da razão objetiva. E é isso que o Venerável Mestre Rabulô está falando naquele vídeo que deu discussão na nossa página. As pessoas não entendem, né, o contexto. Então realmente a mente sensual para o ensino espiritual de nada serve, ela até atrapalha, né? Mas ela serve para nós ganharmos dinheiro, para trabalharmos, para uma série de coisas. Então temos que ter um equilíbrio. Então Jesus entra na Jerusalém Sagrada no domingo de Ramos, domingo de Páscoa. Ele entra no domingo de Ramos, né, que antecede ao domingo de Páscoa. E as pessoas usam o ramo para saudá-la porque ele vem montado na jumenta. Então ali ele está transmitindo-nos um ensinamento didaticamente perfeito, completamente teatralizado. Jesus está querendo dizer, se você também quer entrar na sua Jerusalém Sagrada, você tem que montar no seu jumenta, na sua mente. Jerusalém Sagrada quer dizer os mundos superiores. A mente não deixa entrar o Cristo, que é a consciência nos mundos superiores, mas ela serve para levar o Cristo. Então a jumenta serve para nós montarmos, serve como nosso instrumento condutor, como nosso veículo de condução, mas não pode deixar que essa mente nos dirija. Ela não pode ser a nossa dirigente, essa mente, esse jumento. Nós temos que ser o seu condutor. Então Jesus é o condutor, o Cristo, a consciência é o condutor.
Então, se sabermos usar assim, estamos perfeitamente corretos. Então, não há mal em pensar, não há mal em raciocinar, não há mal nenhum nos pensamentos, como pensam as pessoas de maneira equivocada, se nós utilizarmos o centro intelectual superior. Então, quando pensamos com o centro intelectual superior, quando sentimos com o centro intelectual e o emocional superior, então nós estamos com a mente superior, que é da razão objetiva. Então, o problema todo está quando estamos pensando, raciocinando com a mente inferior, que é da razão subjetiva. E aí sim temos que pedir, se estivermos em auto-observação, para que a Mãe Divina desintegre aquele eu que está pensando. O menor raciocínio, o menor pensamento é um eu. Temos que pedir a sua morte em marcha. E se esquecemos, tem que pedir a morte por compreensão num outro momento. Então, cada eu dos bilhões que nós temos tem uma mente particular. Então ele pensa por si só, ele sente por si só. E ele, ao adentrar no palco da nossa mente, ele quer ser hegemônico, então ele quer se expressar. Então é uma luta, porque o outro quer adentrar, e dois corpos não ocupam lugar ao mesmo tempo. Você não pode ter dois pensamentos, é preciso que um saia para que o outro entre. Então fica aquela briga, e se a gente não está auto-observando, eles vão se expressando, adentrando ao palco da mente, exercendo o seu papel, o seu drama, como diz o Venerable Samael, exercendo a sua comédia, e vão saindo, um vai sucedendo ao outro, a gente vai perdendo energia, não está se auto-observando, e eles estão completamente tranquilos, né? Mas na auto-observação é o instrumento, né, que permite nós identificarmos essa entrada desse eu e pedir a sua morte em marcha. E se não identificarmos para pedir a morte em marcha, após acabar sua atuação, nós podemos fazer a morte por compreensão com base na retrospectiva, em casa, num outro momento. Então, é assim que ocorre com as mentes, as suas hostilidades, as suas negatividades. A mente, nós, estudantes, principalmente durante o dia todo, mas principalmente na prática, ela deve estar tranquila. A nossa mente deve ser como um lago tranquilo, como diz o Venerable Mestre Samael. Observe no lago que ele está tranquilo, com águas tranquilas, mas se alguém joga uma pedra, começa a aparecer ondas circulares e elas vão se agitando. Então a nossa mente está tranquila quando recebe uma impressão, se não for transformada, começa também a tumultuar e formar ondas, pensamentos, sentimentos, e aí a gente vai sendo levado, daqui a pouco está cansado, está aborrecido, está num estado lamentável, né? Porque não fez a morte. Então, a discussão em torno da utilidade da mente precisa passar pelo crivo da compreensão para compreender em que contexto ela está situada. E aí sim. E para nós, estudantes gnósticos, finalizando, é importante que nós conheçamos o símbolo da mente do ponto de vista esotérico. Qual é o símbolo da mente? Todas as coisas que nós queremos estudar têm um símbolo. E se soubermos identificar esses símbolos, tivermos orientação sobre ele, compreensão sobre ele, podemos interpretar nossos sonhos. Então eu vou dar um sonho aí para vocês interpretarem, vamos ver quem acerta. Pode colocar cada uma a sua resposta. O sonho meu foi o seguinte: certa noite eu sonhei que estava encontrando com a jumenta e ela estava com a barriga cheia de capim. Então, qual a interpretação desse sonho? Se você der para um crente dessas 60 mil religiões, para ela o capim vai ser o capim, interpreta ao pé da letra. A jumenta vai ser a jumenta mesmo. Então, e para nós que começamos a estudar, o que é que estamos compreendendo? Se a gente sonhar com jumenta no nosso sonho, lá nos mundos internos, no mundo astral,
ao voltar, nós queremos saber o que significa e qual a interpretação que nós damos a isso. Temos que conhecer o símbolo. Então, o símbolo da mente, o símbolo da jumenta é a mente, ou seja, um corresponde ao outro. A jumenta é o símbolo da mente, que Jesus utilizava para dar o ensinamento. Então, se você encontrar nos mundos internos, no mundo astral, uma jumenta, está referindo à mente. E se sonhar que a jumenta está comendo capim, ou se a jumenta está com a barriga cheia de capim, umas coisas assim, nesse sentido, você já interpreta. O capim é alimento, a jumenta é a mente. Então, qual a interpretação que eu dou para o meu sonho? Eu estou dando muito alimento para a minha mente. E que alimento eu estou dando? Eu estou estudando muito, eu estou me tornando um ratão de biblioteca, né? Como diz o venerável mestre Samael. Ou estou me tornando um gnóstico intelectivo, eu quero saber todos os conteúdos que estão nos livros do venerável mestre Samael. O cara vai ficar doido, maluco, porque tem mais de 100 livros. Ele mesmo enxergou seu próprio erro e corrigiu, e ainda errados, né, em conceito, pegou, passou esses 100 livros em 5. Mas o estudante não contenta com esses 5, porque a mente quer coisa. Então ele vai comprar os livros caros que as editoras editam e vendem a preço absurdo, do venerável Samael, todos eles deturpados, a maioria com ensinamentos invertidos, ensinamento da loja negra, e vai alimentar a sua mente. E muitos ainda não contentando com o livro do venerável Samael, se embrenham aí a procurar livros de outros autores pseudo-esotéricos. Hoje, numa livraria, 90% dos livros são pseudo-esotéricos. Então, a pessoa lê aquilo ali e se complica. Por exemplo, o cara está fazendo gnose da linha samaeliana, então ele deve se ater ao venerável Samael, ao venerável Sabulu. Mas ele vai lá e lê um livro de magia negra, do Trigueirinho, por exemplo, ou do Paulo Coelho. Então, a ele ler esse livro de magia negra, ele já fica conectado nos mundos interiores, no mundo astral, com a energia daquele autor. Então, ele já vai visitar um templo lá daquele autor, tudo envolvido com aquela pessoa. Só um dia que, por acaso, ele despertar a consciência, vai ter que ir nos mundos internos e desfazer esse pacto de maneira consciente, que fora feita de maneira inconsciente. Então, essa é a vantagem de saber os símbolos e a vantagem de saber ser prático para não alimentar, não dar capim para a mente. Esse é muito importante, então, desse ponto de vista da prática, né? Bom, então era isso que nós tínhamos a respeito de informações para começarmos o nosso trabalho com esse tema. Vamos aqui dar uma olhada se tem algumas perguntas afins.